Neste vídeo vou resolver a questão número 5 do exame de avaliação profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado a 20 de março de 2021, da parte da tarde, a versão A. É uma questão sobre localização de operações em sede de IVA. A localização das operações é uma matéria bastante complexa. E neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre as regras de localização e responder à questão. Mas antes de tudo quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo e sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, sou economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sou também o diretor-geral da Certform, Escola de Formação Prática. No exame de 20 de março de 2021, parte da tarde, versão A, a questão número 5 refere o seguinte: uma empresa de rent-a-car com sede em Faro e cliente da Premium Accountants S.A. alugou a uma empresa com sede em França e aí registada para efeitos de IVA, durante um período de 10 dias, um automóvel para as deslocações em Portugal de funcionários desta empresa francesa. Questão número 5, relativamente a esta operação, colocou-se a seguinte questão: onde é devido o IVA do referido aluguer? Portanto, onde é que é a operação localizada? A prestação de serviço é considerada localizada no território nacional, pelo que terá de ser faturada com a taxa de IVA aplicável em Portugal. A linha B, a prestação de serviço é considerada localizada em França, pelo que a fatura emitida pela empresa portuguesa deverá conter a menção IVA autoliquidação. A linha C, o serviço em referência, embora sujeito a IVA em Portugal, beneficia da isenção aplicável ao transporte de passageiros. E à linha D, não é devido IVA em Portugal nem em França, mas sim no país onde estiver domiciliada a conta subjacente ao pagamento do serviço. Bom, antes de tudo, vamos falar sobre as duas grandes regras gerais da localização das prestações de serviços. A questão das prestações de serviços tem duas grandes regras de localização. Mas quanto às regras de localização, nós precisamos sempre de identificar se estamos perante uma transmissão de bens, se estamos perante prestação de serviços. Aqui é uma prestação de serviços, tem a ver com o aluguer de curta duração. E o aluguer de curta duração é efetivamente uma prestação de serviços nos termos da linha J do número 2 do artigo 1º do Código do IVA, por locação de curta duração de um meio de transporte, entende-se a locação de um meio de transporte por um período não superior a 30 dias, ou tratando-se de uma embarcação por um período não superior a 90 dias. Portanto, nós estamos aqui no âmbito de um meio de transporte e como o período não é superior a 30 dias, são apenas 10 dias, conforme o enunciado, efetivamente trata-se da locação de curta duração de um meio de transporte. Está identificada a prestação de serviços e também está a mesma enquadrada nesta alínea J do número 2 do artigo 1º do Código do IVA. Aluguer ou locação de curta duração de um meio de transporte. Seguidamente, eu vou agora recorrer aqui a um manual que elaborei para os cursos da Certform. Esta é uma matéria que eu insisto muito nos cursos. A questão das regras de localização é fundamental para quem trabalha na área da contabilidade conhecer muito bem estas regras. É uma matéria que não é muito fácil, envolve bastante estudo conhecer as regras de localização, principalmente por causa do número de exceções que existem às regras gerais. A primeira grande regra geral é a que consta da alínea A do número 6 do artigo 6 do Código do IVA. Esta é a chamada regra que se aplica às operações business to business, ou seja, tanto o adquirente como o prestador
os dois são sujeitos passivos do imposto. E quando o adquirente dos serviços seja um sujeito passivo de IVA, operações business to business, as operações são tributáveis no lugar onde o adquirente tenha a sua sede, estabelecimento estável, na sua falta o domicílio fiscal para o qual os serviços são prestados. Um exemplo, se um sujeito passivo português prestar um serviço a um adquirente italiano, que seja ele também sujeito passivo, a operação não é, a princípio, localizada em Portugal, mas em Itália, porque é em Itália que o tal adquirente tem a sua sede, o seu estabelecimento estável e, portanto, estamos aqui com esta regra business to business. A operação é localizada no lugar onde o adquirente tenha a sua sede. Mas depois temos a segunda grande regra geral. A segunda regra geral é aquela que, ao nível do Código do IVA, consta do artigo 6º, número 6 e à linha B. Esta regra baseia-se no seguinte. É uma regra que se aplica às operações B2C, ou Business to Consumer, quando o prestador vai prestar um serviço a um não sujeito passivo, ou seja, quando o adquirente dos serviços for uma pessoa que não seja um sujeito passivo de IVA. As operações são localizadas na sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador dos serviços, ou seja, é uma situação em que, podemos dar um exemplo, um sujeito passivo português presta um serviço a um adquirente francês que não seja sujeito passivo, deverá, em princípio, liquidar IVA português, uma vez que a operação se localiza, em princípio, em Portugal. Eu repito em princípio porque são muitas as exceções. E uma exceção é precisamente aquela que temos aqui no exame. É que quando nós estamos com uma locação de curta duração de um meio de transporte, e como já vimos, por curta duração de um meio de transporte entende-se, nos termos da alínea J do número 2 do artigo 1º do Código do IVA, a locação de um meio de transporte por um período não superior a 30 dias, tratando-se de uma embarcação por um período não superior a 90 dias, estas prestações de serviços referidas na linha F dos números 7 e 8 do artigo 6º do Código do IVA são tributáveis no lugar onde o bem é colocado à disposição do adquirente, independentemente da qualidade deste. Isto é algo que está então no artigo 6º, no número 8, que diz-nos que, não obstante o disposto no número 6, são tributáveis as seguintes operações. E lá está a linha F, a locação de curta duração de um meio de transporte, quando o lugar de colocação à disposição do destinatário se situa em território nacional. Então, estas operações elas são localizadas em território nacional. Está dada a resposta. É uma exceção. Existem muitas exceções. E, portanto, sendo uma exceção, a resposta correta seria a seguinte. Relativamente a esta operação, colocou-se a seguinte questão. Onde é devido o IVA do referido aluguer? Não esquecer que estamos perante uma empresa que alugou a uma empresa com sede em França e aí registada para efeitos de IVA durante o período de 10 dias, um automóvel para as deslocações em Portugal dos funcionários desta empresa. Bom, pelas regras que eu acabei de explicar e face à exceção, a prestação de serviços é considerada localizada em território nacional, pelo que terá de ser faturada com a taxa de IVA aplicável em Portugal. Ou seja, a questão número 5 tem como resposta correta a linha A. São as regras de localização das operações complexas, é preciso efetivamente investir algum tempo a estudá-las. O artigo 6º do Código do IVA é fundamental. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.